Alô, alô, muito boa noite aos nossos axenautas, internautas, a todos os nossos ouvintes aí, o povo que também assiste o nosso programa Povo de Terreiro. Muito boa noite, o meu pedido de bênção, depois de 2 semanas aí de recesso, por conta dos compromissos nossos aí de final de ano. Todo terreiro sabe, né, o quanto nós temos compromissos aí, no nosso final de ano. Nosso final de ano é sempre atribulado, né? É limpeza de fim de ano, é obrigação, é Inhansã, é Oxum, então isso absorve para a gente, que é Babalorixá, a gente não consegue administrar tudo. Então tivemos aí um recesso, tanto eu como o Baba Henriques, sua benção, Baba Henriques, né, o meu companheiro aí de programa, né? Então, muitas coisas acontecendo no Brasil, na nossa capital gaúcha, né? Muitos casos aí, né, de racismo religioso aí estourando. Um deles foi o próprio Estado, né, o Estado do Rio Grande do Sul, que suspendeu de forma autoritária, autocrática, sem dialogar com uma comissão que o próprio governo instituiu, através de portaria, que é a comissão organizativa da marcha ali, a comissão eleitoral, suspendeu 7 dias antes a Conferência do Povo de Terreiro, de forma arbitrária. E teve uma mobilização, que foi bem bacana, ali na porta do Palácio do Governador. Fomos recebidos pela Casa Civil, fomos recebidos pela assessoria do secretário do governador ali, o secretário de governança, enfim, e que se comprometeu em apurar os fatos e nos chamar para uma reunião. Porém, isso foi antes do dia 9, foi lá pelo dia 3 de dezembro. Até agora, nós não tivemos nenhum retorno. Ou seja, estamos aí também em fase de organização da Marcha pela Vida e Liberdade Religiosa, em 21 de janeiro. Possivelmente essa marcha vai aportar na porta do Palácio do Governador, porque nós não somos brinquedo. Estou conversando ali com a que mediou a nossa conversa, ali uma das deputadas que mediou a nossa conversa, foi a Luciana Genro e a, e a deputada Dayana Santos, deputada federal, para que cobre ali da governança, né, o retorno que ficaram de nos dar. Esse retorno não pode ser em 1 mês, 2 meses, senão vira em pizza, né, que é o prazo ali que esse povo está dizendo que vai fazer a conferência. A nossa exigência foi que a conferência ocorra, né, com recurso e com qualidade, né, com espaço, para que a gente possa trazer o nosso povo do interior com qualidade para o estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa luta é todo dia, toda hora, né? Baba Hendrix, muito boa noite. Fala aí com o nosso povo, meu velho. Boa noite, Babadiba, sua bênção. Boa noite a todos os axenautas. Então, estamos aí, né, retomando um pouco o programa, né, as vésperas do Natal também. A gente até pode falar um pouco sobre isso, né? E reforçando aí que o Babadiba já falou, né, semana passada. Aliás, o mês de dezembro aqui no terreiro é o mês dos orixás, né? E comemoramos o aniversário de 15 anos da Inhansã, da minha esposa, né, mãe Patrícia. Foi uma festa muito bonita, uma festa simples, né? A gente era o que a gente queria mesmo, uma festa simples, né? Mas bonita, mais agradável. Tava muito quente, né? Mas alguns amigos vieram nos abraçar, vieram tomar um copo d'água com os nossos orixás. E estamos aí, né? Continuando na luta com relação à Conferência do Povo de Terreiro. E eu não sei, eu estou convencido, né? Babadibu talvez diga não, mas eu estou convencido que só vai sair essa conferência a gente eleger um governador de esquerda, né? Porque esses de direita e centro-direita, eles não nos têm como pauta, né? Nós não somos pauta para eles. Uma avaliação política é que não tem como eles retroagir agora. Eles vão ter que realizar a conferência por uma questão de honra e de ética, né? Não tem como andar para trás, né? Eles vão ter que fazer agora, até porque também os tambores não vão sair dali. O senhor viu, né, o dia que a gente tocou, nós nem éramos tanto, eram em torno de 30 pessoas, tocamos o tambor e imediatamente, como já deu uma movimentação ali, no momento que a gente começou a tocar, uma senhora caiu dura ali na frente, começou a se bater, convulsionar ali, eles já regalaram o olho, inclusive perguntaram para a deputada, vem cá, será que é por causa do toque do tambor que aconteceu isso?
E ela, não, quer dizer, poderia ter respondido, sim, sim. Essa foi a primeira. Se vocês não receberem eles uma vez, vai cair 2, 3, 4, vão começar a cair, né? Aliás, né, Babadiva, devo salientar aqui, né, o trabalho da deputada Daiane Santos, né, que isso só demonstra, né, como realmente é importante, né, ter alguém do nosso povo nesses lugares de poder, né, e que a gente precisa de Exatamente. mais, né, e que a gente precisa de mais. Exatamente. Ela chegou enquanto autoridade, ela disse, aí, Baba, qual é a situação? Alguém já veio falar com vocês? Não, ainda não. Mas já tinha uma moça ali com radinho, né, para ouvir a Sim. reivindicação. Depois da minha fala, ela correu lá para dentro já para dizer o que nós queríamos, né? Tanto que veio a Casa Civil, exatamente quem a gente solicitou. Aí a Dai foi lá e tensionou ali na portaria e tal, olha, alguém tem que receber o povo aí, né? E mediou ali, subiu uma comissão para falar e tal. Foi muito bacana, eu acho que foi um ato realmente, né, de proposição, um ato ordeiro, né, sem baderna, né, da forma como a gente sempre faz, né, pacífico, né, reivindicando dentro dos Objetivo nossos e direitos propositivo. e propositivo. É isso, é assim que a gente assim que nós sempre fomos, inclusive na época lá da Regina Becker, né, Fortunati, também foi assim, né, nós fomos ordeiros, objetivos, enfim, ficamos lá até que o problema fosse resolvido. E agora a gente está iniciando aí esse embate desnecessário, né, que da altura do seu trono, né, o secretário resolveu, então, sem analisar a situação, eu digo isso com propriedade, sem analisar a situação, não achou importante, o povo de terreno não precisa, risca, né, achou que ia ficar barato. Mas, sinto muito, não vai ficar. Nem sequer conversou conosco, né? Nem para nos conhecer, né? Nem para nos conhecer. Nos conhecer, O secretário exatamente. não... Depois queria, né? Aí viu que o movimento ganhou preço, né? Ah, Aí queria conversar. Aí não tem mais diálogo, né, gente? Aí não tem jeito. sim. A gente precisa realmente que se comprometa com a pauta, né? Independente da carinha bonita de quem está na frente da luta, né? Até porque todo mundo já é casado, né? A gente não quer que ninguém se encante com a nossa beleza, né, Pai Rico? Não, que a gente quer que eles nos deem ouvidos. Nos deem ouvidos. Isso. Bom, vamos cumprimentar aqui os axenatos que estão aqui conosco, que a gente pode ver. Benção Mãe Marli Charão, a Mãe Marli do Bará, que está lá de Rio Grande, né? Nós temos aí o pai Cristiano Bernardes. Boa noite, pedindo a benção. Boa noite, sua benção, pai. Isso, primeiro passo é não receber na campanha. Mas para governador, né, é só em 2026, né? Agora vai ser municipal. Mas, sim, na campanha, a gente tem que se lembrar de todas essas coisas, né? Mas alguns Porque assessores e secretários, né, acabam deixando seus cargos para concorrerem, né? Algumas todo vezes. mundo nos acha. Olha aqui um participantezinho que quer dar um oi aqui, ó. Esse é o Zique e o E de Ogum, o É, Zizi do vovô, né? Pronto. O povo que só aparece em época de campanha eleitoral. E a campanha eleitoral do ano que vem, ela vai ser uma campanha dura que todo o povo de esquerda e a frente de esquerda, tal da federação aí, vai ter que fazer uma boa mobilização, porque, bom, Porto Alegre, se a gente não se mobilizar, vai ficar na mão do Meli, vai continuar sendo desmontada a cidade, as políticas públicas, né? Os serviços públicos estão sendo todos desmontados. O DEMAI aí já está para ser vendido aí, se já não foi, né? E por aí vai. A Carri já foi, e por aí vai. Eles vão franqueando, vão vendendo o patrimônio público e vai ficando tudo mais caro, uma prestação de serviço péssima para todos nós, né? Está aí a própria, a nível de Estado, a própria CE aí, né? A CE está aí, como é que é o nome da empresa que assumiu como é que é o nome da empresa que assumiu a CE aí, né? Equatorial. Equatorial, né?
Equatorial, exatamente, uma péssima prestação de serviço, os apagões que tem dado, as cobranças altíssimas das taxas de luz aí, multas, aplicando multa no povo, né? Multas Exatamente isso que eu ia aí. falar das Isso, extorsões, né? Isso já não é multa, é extorsão, né? extorquindo, isso é Porque eles extorsão, tá tiram, extorquindo o povo. sim, eles tiram multa não sei da onde, da cabeça deles, né? Isso. E a minha mãe lá já recebeu 2 multas, né? Porque ela não gasta o que tinha que gastar. Mas o que é isso? Isso. Que é isso? E agora o DEMAI, a água, né? Se tu paga em atraso, né? O outro mês vem a fatura da cobrança dos juros, certo? Tá assim agora. Agora tá. Então, ainda que enquanto é um serviço público, adiantar, a gente está contribuindo para o Estado, uma melhoria de vida para o cidadão e tal, mas iniciativa privada, cobrando multa da sociedade civil, gente, isso tem que ser caso de polícia, na verdade. Eu recebi uma multa aqui de R$ 1.900, gente. Aí, até agora, eu não sei por que eles vieram aqui, fotografaram, mandaram uma multa de R$ 1.900. Não disseram por quê, né? E aí, se tu não paga, eles cortam a tua água porque tu é refém, a única fornecedora desse Exatamente, serviço, né? E agora eu estou lutando aí para ver se eu consigo colocar as placas solares aí, para ver se diminui a minha conta, né? Para ver se a gente tem condições. Uhum. Meu filho recebeu uma multa de R$ 5.000 porque ele comprou um apartamento na Restinga, naqueles blocos lá, né? E daí pediu para ligarem a luz, né? E daí eles foram lá e tinha gato na luz do morador antigo. E daí aplicaram a multa para ele. O meu filho, que acabou de comprar o apartamento, que se mudou faz pouco tempo. E daí agora, agora ele está pagando essa multa que nem é dele, né? Que era do morador antigo, e a Equatorial disse que não quer saber, que a multa é do imóvel, não interessa quem está lá. Exatamente, aí eu falo, aí o dia que ligaram para mim, né, eu disse que tinha que largar uma bomba ali na sede da Equatorial, aí ficaram tudo apavorados, tem que largar uma bomba aí, que aí vocês vão aprender a respeitar o cidadão, porque é assim, eles fazem o que bem entendem, né, e onde é que está o direito da gente, né, onde é que a gente vai, né, onde é que a gente vai reclamar, né, e só reclamar também não adianta, porque aí vão começar um processo também que vai durar anos, que depois vai virar. Não, como é que é? Não, no caso da Equatorial não pode virar mais, né? Precatório. Mas quando é contra o Estado, tu não recebe coisa nenhuma, vira tudo precatório para eles pagarem nunca mais. Né? Nem o auxílio funeral para ti, tu tem. Tá aí, morre e deixa aí para o povo brigar por uma coisa que nunca vai receber também, né? Sim, os precatórios do meu avô. Os precatórios do meu avô ficaram com a minha avó, né? Ele morreu em 93, a minha avó morreu em 2013, e os precatórios estão com a minha mãe, que já está com 75 anos. Sabe-se lá quando que essas precatórias vão ser pagas, né? Não vão ser. Pai Cristiano aí, que é o presidente da Afrosul, tá dizendo aí, vamos levantar a pauta, entrar com ações coletivas contra as estatais, né? As que foram privatizadas, né? Primeiro temos o município para alinhar e ter uma audiência com o governador, né? Saudade de um Brizola que tomava essas estatais. Temos um brizolista aí. Não, belo tempo do Brizola mesmo, né? Os nossos pais, né, Hendrix e avós, eram tudo brizolista, né? Sim, Por causa Deus o disso, era um livre. A cara minha que avó, Deus na terra e Brizola minha mãe, Deus no todo céu mundo e era Brizola na terra. brisolista, né? Inclusive, eu comecei a militar politicamente pelo PDT por conta do Brizola, né? Depois que eu migrei para o Partido dos Trabalhadores. Mas realmente a gente tem que entender que somente a força coletiva pode transformar essa sociedade. Se a gente não começar a se rebelar pelo sistema, contra o sistema, eles vão fazer o que bem entende, né? Vão cobrar e pronto. Como o cara diz, não interessa quem é tu que mora aí, agora tu vai pagar e pronto. É uma coisa absurda, é uma falta de respeito, né, com o consumidor. E qualquer estudioso, né, sabe que serviços básicos não se deve privatizar, tem que ser do Estado, né? Então, em lugar nenhum do mundo tem água e luz privatizada, ao menos que tenha mais de uma empresa que possa oferecer serviços, senão é um monopólio.
Daí então, tu briga com a Equatorial, daí eles cortam a tua luz, tu fica sem luz. Daí então tu é obrigado a pagar, né? Para não ficar sem luz, né? Daí, então é extorsão, isso aí para mim é extorsão. Tinha que entrar em um processo no TJ, né? Um processo coletivo no TJ, né? Com certeza é propina seu José Luiz Machado de Castro, grande salgadinho, né? Agora já saiu a denúncia ali que na negociação do DEMAI, o Melo já embolsou 40 milhões, se não me engano, 40 milhões, 40 milhões deve ser, porque 1.000 é pouco para ele. 40 mil, tu vai ali, compra meia dúzia de chiclete, já terminou, né? Para ele não deve ter sido 40 milhões. Então já está começando a aparecer as denúncias, porque todos os vendilhões, né, eles ganham por fora, eles engrossam o bolso deles, né? E depois não tem leão nenhum para ir atrás. Vá o Babarredes, que é professor, o Babadiba aqui, que é contadorzinho, que é babalorixá aí, autônomo, agora com a história do Pix, daqui a pouquinho o leão vai estar batendo aqui na porta, né? Tá entrando muito Pix na tua conta, né? E aí? Né? Mas esses grandalhão aí, esses do colarinho branco, que embolsam 40 milhões, né, de dinheiro público, para eles não acontece nada. E possivelmente essa sociedade hipócrita vai reeleger ele prefeito de novo, né? Porque tem que roubar, assim, que nem o Bolsonaro. Era um retardado que não sabia falar, não sabia se comunicar, abria a palavra, saía um palavrão, um xingamento, né, para o cidadão brasileiro, e por pouco não se reelegeu por uma sociedade hipócrita, uma sociedade que incita o ódio, né, que incita o preconceito, que estimula, né, o rico, o capitalismo, e que excomunga, né, a classe média e o pobre. Sim. Né? Eu creio que macumbeiro piorou. A própria eleição do Leite se deu porque a esquerda votou em massa no Leite, né? Porque se fosse só pelos eleitores para não ter que suportar o Onyx Lorenzoni, que era mais bolsonarista que o Leite. Né? Exatamente. Então, por isso, né? Realmente quem fala que ele está lá por conta da esquerda está sim, mas porque a esquerda foi racional, não porque foi irracional, não porque escolheu ele, não tinha outra alternativa, né? Exatamente. Era matar ou morrer, né? Então a gente prefere matar, né? E morrer devagarzinho, a língua aí, né, na mão do Eduardo Leite. Mas aqui também ali, já falei ali do meu amigo Salgadinho, né, ali participando do programa. E o que tudo isso tem a ver com o povo de terreiro, né, Babarrênicos? Tudo a ver, quem é que não paga luz, quem é que não paga água? Quem é? Esses dias uma pessoa lá de Canoas me ligou e perguntou, Baba, eu quero falar com o senhor aí para ver como é que eu faço para ter isenção de IPTU e ser isento de alvará. Eu disse, bom, o senhor é de Canoas, né? Tem conselho aí em Canoas, se conversa aí com o Conselho do Povo Terreiro de Canoas, mas depende da legislação municipal a isenção de alvará. Né? Só Porto Alegre, que eu saiba, que os templos religiosos estão isentos de alvará, graças ao Verli, que era do PT. Desde 92, os terreiros são isentos de alvará. E a questão do IPTU, eu fui reivindicar ali na prefeitura a isenção, e eles primeiro disseram que eu tenho que vir aqui medir só o salão e o quarto de santo, que era o único espaço religioso que tinha. Eu disse, meu amigo, vocês vão ter que tentar discutir isso, porque é uma outra lógica, não é essa lógica de vocês aí. Espaço de terreiro é todo o espaço, todo o território. Né? Então, nós vamos ter que discutir isso. Ou então, se o terreiro é institucionalizado, a propriedade tem que estar vinculada ao CNPJ do terreiro. Se não, não leva. Assim como a isenção do IPVA. Se o carro for comprado no CNPJ do terreiro, tu não paga IPVA, porque é uma instituição religiosa. É assim que é a legislação. Né? Então, também interessante. Que para mim o senhor travou. Não sei se para os ouvintes estão. Tá ok. Aqui travou para mim.
Vamos ver aí enquanto melhora a situação. Dê um feedback aí, por favor, né? Se estão me ouvindo bem também, estão vendo. Travou, né? Travou ali o Babadiba. Deixa eu ver aqui, tem mais coisas aqui do Pai Cristiano. Nosso povo tem problemas, que foi uma briga em aprovar a Afrosul para se confederar nacionalmente. Mas hoje vamos ter que alinhar nosso povo. Baba de Iemanjá falou besteira para mim, fugiu de casa, não atendeu o telefone, o WhatsApp e fechou a casa. Não sou... eu não sei se eu entendi, Pai Cristiano, que o senhor está dizendo. Baba, vamos ter que verificar novamente. Sacerdotes têm que ter alguma federação que abone condição de sanidade deste cidadão e comércio descarado da religião. Estava lendo aqui a mensagem do Pai Cristiano, mas eu não sei se eu entendi direito. Ele está reclamando de alguém. Mas eu não consegui. Retornei. Não consegui captar. Estou de volta. Sim. De que é que ele está reclamando? Não entendo. Eles dizem que os estatais dão prejuízo. Saudoso Brizola. Nosso povo tem problema da Afrosul, uma briga em aprovar a Afrosul para se confederar nacionalmente, mas hoje vamos ter que alinhar nosso povo. Babá de Iemanjá falou besteira para mim. Fugiu de casa, não atendeu o telefone, o WhatsApp e fechou a casa. Não sou homens e religiosos de antigamente. Não são, eu acho. Não são, E aqui, Baba, vamos ter que verificar novamente. Os sacerdotes têm que ter alguma federação que abone condição e sanidades desse cidadão e comércio descarado da religião. Olha, gente, é uma grande preocupação, né? É uma grande preocupação, mas como regular isso, gente? Isso, qual é a organização? Qual é a organização que vai ter, assim, alçada para fazer isso, né? Se a gente tivesse, talvez, um conselho nacional, como tem conselho de bispos, conselho de não sei o quê, né? Um conselho que tem a função de regular, né, o sacerdócio, aí sim, né? Aí sim, que aí vai ter força de impedir que tu exerça se tu cometeu algum erro, fazer que nem acontece com os padres, que tem aquele conselho canônico, né, e direito canônico ali, que faz inclusive um processo ali administrativo, julgam e se condenado, o cara é excomungado e não pode mais exercer o sacerdócio. Nós estamos precisando disso porque a religião está crescendo assustadoramente, as pessoas vão para a internet, todo mundo fala o que bem entende, cada pantomima, gente, que é de tirar o chapéu, né? Inclusive a Nega Laura e a tia fazem uma grande sátira ali disso. A Nega Laura está oferecendo limpeza de fim de ano por R$40 mil, né? Realmente fazendo uma sátira, porque, olha, gente, eu vou te contar uma coisa. Gente, olha, e tem gente que cai. Tem gente que cai. Quem tem dinheiro, que não sabe onde enfiar dinheiro, cai e gosta, né? E gosta. Aí vem aqui no vovozinho Cipriano, pezinho no chão, que cobra 30 pilinha para dar uma consulta, né? Aí não, tem que fazer caridade, não pode cobrar 30 pila para dar consulta. Umbanda é caridade, né? Isso, e aí quem paga a minha luz e a minha água? Porque as pessoas vêm na sessão e mijam durante toda a sessão e puxam descarga, né? Quem é que vai pagar minha água? Né? Quem é que vai pagar minha luz que está acesa, né? Assim como o padre lá, o padre não pensa não que o padre não cobra para rezar a missa. Ele cobra sim, aquela estrutura ele recebe um salário, né? Isso. Da igreja. E os pastores também, né? Os pastores até, eu acho até que mais, né? Aliás, parece que o pastor que melhor ganha salário aí é o da igreja luterana. O pai Cristiano ali está falando de um babá que dá uma olhinha de Iemanjá, gente. Não é eu, a gente sabe bem de quem ele está falando. Eu tenho um pouco de receio. Eu acho que esse é um tema importante, Babadiba, isso que o pai Cristiano está trazendo, né?
uma federação, uma confederação, né, algo nacional, como é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, a CNBB, como o senhor falou, né, assim, porque federações, associações e confederações, elas não têm um poder legal sobre os cidadãos, exceto sobre aqueles que são afiliados a ela. E mesmo a CNBB, né, ela responde pelos bispos que são associados a ela, né? E claro, um bispo que não é associado à CNBB fica, né, fica desconfiável. As pessoas desconfiam por conta da imagem que a CNBB se construiu ao longo dos anos aí, né, como sendo uma referência desses bispos aqui no Brasil, né? Eu acho que também tem as federações espíritas, por exemplo, que elas também fazem esse papel, né? E as federações de Umbanda também fazem esse papel que é muito relevante, né? De cuidar dos seus associados, né? E representar seus associados e sobretudo, só receber os associados, só assinar, né? Não saberia dizer um alvará, um documento, né? Assinar um documento reconhecendo que aquela pessoa é um sacerdote de fato, né? Então acho que cabe às federações e Isso, associações. eu acho que isso é uma coisa legal, por exemplo. Eu acho, né, que ter um reconhecimento de uma federação, mas reconhecimento de fato, a federação investigar para ver qual é a outra origem mesmo, né? Vim aqui, por exemplo, eu bem digo aqui na federação, olha, eu sou teu pai de santo, eu sou babalorixá, tá? Quem é que te... então tá. Tu traz, então, teu pai de santo aqui, ou um certificado de que ele... Que certificado também é muito relativo. Tu não conhece a assinatura do cara, né? Então, bom, então tá. Quem é? Tu é filho de quem? Tem que ter bacia, gente. Tem que ter berço, né? Quer dizer, eu, por exemplo, eu sou filiado ali na Probras, né? Quando eu comecei a luta, né, contra a exploração e tal, um monte de outras coisas que a gente enfrentou, eu retirei ali o meu certificado da parede, não paguei mais as mensalidades, eu pagava rigorosamente, cada batuque que eu tocava, eu ia lá e tirava licença da Probras, pagava uma taxa que não era baixa, né? Bom, isso eu falo porque acontecia mesmo, né? E não recebia nada, um convite para um seminário, para uma formação, para uma informação sobre nossos direitos, nada disso. Eu recebia só uma cartinha de cobrança e Feliz Natal no final do ano. Era isso que eu recebia. Aí eu parei, eu disse, bom, se eu não vou ter respaldo nenhum, né, por que eu vou continuar pagando? Né? Se a polícia vem aqui para o meu tambor igual, e essa coisinha que eu tenho na parede não tem significado nenhum, né? Então, pô, para aí, né? Mas eu acho que eu compreendo que o reconhecimento coletivo é importante. Fortalecer as federações é importante. A gente precisa fortalecer, né? Só que, claro, a partir da nossa atuação, a Afrobras começou a fazer seminários, né, formativos, né? Eu me lembro que também o seu Cabe, do que era como é que era o nome do... Não, outro, do Xangô, que faleceu, Pernambuco, né? Pernambuco, saudoso Pernambuco, Era o também presidente começou a fazer, mas Pernambuco tinha um outro perfil, era muito bacana e tal. Então, claro, agora, essa semana, por exemplo, eu fui procurado enquanto conselho, porque uma Yalorixá foi denunciada na Afrobras por maltratos, né, sob acusação de maltratos, por conta de um axé de fala, certo? Aí uma outra Yalorixá foi a denunciante, e aí eu disse, olha, não é da alçada do conselho, o papel do conselho é fiscalizar política pública. Agora, se denunciarem ela na polícia, o conselho pode ajudar ela a fazer a defesa, acessar o judiciário, enfim, né, e mediar essa defesa. Mas não é papel do terreiro constranger pais e mães de santo. Não é o nosso papel. Ainda mais sobre esse tema que é tão fechado, é tão para dentro do terreiro, essa coisa do axé de fala, essas coisas dos ritos que são para dentro do terreiro, isso é complicado, né? Agora, quem foi dar queixa que aprenda a se ocupar direito, né? Não se ocupa pela metade, se ocupa direito, né? Não existe meia mediunidade, não existe médio consciente do batuque, tu é o que não é. Vai dar vergonha na cara. Bom, que sempre tem as histórias cabeludas com relação ao axé de fala, né, Babadiba? Já ouvi falar de gente que comeu aranha caranguejeira, de gente que comeu
mel fervendo, gente que comeu milho, né, um bacião de milho torrado, rato, já ouvi falar de rato. Então, assim, então, assim, né, tem sempre uma história de maus tratos, né, com a entidade, e, enfim, né, por tabela com a pessoa, né. Divindade. Mas felizmente, para mim, meus olhos nunca viram isso, né? Já tive uma penca de axé de fala, inclusive aí no Senhor. Olha, eu já vi incendiar, eu já vi botar cará full mesmo, e os santos que querem encher o olho de lágrima. Eu já vi, né? E ainda depois que terminar, servir uma canja bem quentinha, dá para a pessoa ficar olhando para ver se a pessoa ia comer sem fazer cara feia. Eu já vi dar axé de fala, dar o zacará e depois botar a vela dentro da boca para ver se tinha alguma marca. Eu já vi. Eu já vi falar muito assim que os antigos faziam muita maldade, né? Mas agora, se é a divindade, né, vai dar conta, né? Eu até entendo. Eu até entendo por conta de talvez prezar pela seriedade de si próprio, né? A pessoa quer prezar pela sua seriedade e então faz um negócio que é para não ficar qualquer pessoa. E hoje em dia as pessoas falam muito isso, né? Eu sempre escuto essa pergunta, né? Ou leio nas redes sociais, né? Por que hoje tem mais santo no mundo do que antigamente, né? Mas, bom, né, uma das respostas possíveis, né? Eu tenho outras, mas uma das respostas possíveis é que as provas já não são mais tão danadas como eram antigamente. Aqueles preceitos, aquelas coisinhas que eles faziam de surpresa nos batuques, aquele melzinho fervido, aquelas coisas, já não fazem mais, né? O acarazinho abençoado de Deus, nem que seja aqueles mais pequenininhos, não fazem mais, né? Ninguém faz mais. Mas, e quando faz, né, é isso, né? E ainda pega alguém que tá metá e vai lá denunciar, ainda não tem vergonha de denunciar, isso aqui é pior, né? O que a senhora acha disso, mãe Marli Charão? Mãe Marli Charão, que é uma baluarte lá de Rio Grande, que já viu muita coisa também nessa vida religiosa dela, né? Assim como eu, né, que já estou aí à beira dos meus 60 anos, né? Já com 40 anos de mãe e manjar na vasilha, também já vi bastante coisa. E assim a gente vai, mas são coisas que a gente tem que comentar, porque nós somos de dentro, temos que falar da gente, temos que falar dos nossos, temos que falar do nosso jeito. Nós estamos no meio, a coisa vem para a gente tem que comentar. Claro, não vamos fazer que nem o pessoal do humor que tira a maior onda, né? Mas eu acho, né, na minha opinião, um absurdo, né, a pessoa ter ido fazer uma denúncia na Petrobras. Eu tenho histórico, por exemplo, aqui de casa. Aqui a minha casa é de herdeiros, é de família aqui. A minha bisavó comprou e quando a minha avó faleceu, ela não tinha regularizado, e aí ficou duas irmãs morando, a minha mãe e a minha tia, e aí começou uma briga, né, pela propriedade aqui, pelo cunhado, né, da minha mãe e tal, e as filhas da minha tia, e por fim a gente acabou, né, ganhando uma ação e ficando aqui, fizemos até uso do capião por sucessão, conseguimos regularizar. E aí, quando a minha tia aqui do lado morreu, umas duas primazinhas foram no Aproconesul, né, denunciar que eu havia feito um muro dividindo a minha casa, o meu terreno do deles, e que do meu lado, né, estava o balé que eu mantinha preso o espírito da mãe delas. Foi assim que elas denunciaram. E pasmem que o presidente da Afroconesul, o Tony do Oxalá, me chamou para perguntar para mim. Veio umas pessoas aqui e tal, me disseram que tá. Eu perguntei, tá, mas me diz uma coisa, meu amigo. Tu não é babalorixá? Tu é babalorixá? Tu conhece culto de Egum? Conhece? Essa coisa de espírito preso para ti, tem razão de ser? Não tem? Como é que é isso? Né? No espaço que se faz o rito de passagem, alguma coisa assim. E outra coisa, eu vou te dizer, não existe um dispositivo de lei na Constituição que me obriga a deixar as pessoas entrar dentro do meu terreno para fazer qualquer tipo de culto, mesmo que seja da minha família. Eu não entendo por que tu me chamou.
né? Ah, pois é, tu tem um nome aí, né? Não, eu tenho um nome não. Eu sou conhecido como Babadiba, eu sou um babalorixá, eu sou religioso, né? E aí ele mudou o tom, mudou o discurso, mas foi assim, né? Foi assim. Então, são coisas que vêm e que bom. Eu acho que as pessoas têm que ter noção do espaço que também estou ocupando, né? Qual é o trabalho hoje, né? O trabalho antigo das federações, sinceramente, eu até gostava, quando a Afrobras tinha um papel fiscalizador. Né? O pessoal tinha medo, ó, a Afrobras vai vir aí, até as freiras de toalhinha que ia botar na frente do quarto santo, eles cuidavam, porque a Afrobras ia vir aí. Eles chegavam com a mão para trás, olhando assim, né? As obrigações, né? Para ver se tá. O pai Ailton, né? Pai Ailton disse que o pai Ailton entrava nas casas com a mãozinha para trás, olhando tudo. Né? Ele era fiscalizador da Afrobras, né? Eu E as lembro pessoas que tinham minha mãe cuidado dizia isso também. para fazer tudo certinho, né? Tinham É. cuidado disso. Hoje não, gente. Agora com a coisa da internet virou uma coisa assim. E A tá, gente vê cada coisa. e tá pior, porque né, as coisas que eram para ser secretas, né, estão na internet, que é para ganhar visibilidade, views, ganhar likes, ou ganhar filhos de santo, ganhar clientes, sei lá eu, né? Ou cliente filho, né? Porque Seguidor, é seguidor também. seguidor, né? É, Porque tá tudo assim exposto, né? E daí toda a ideia, né, de que o sagrado é secreto foi pro beleléu, porque o que importa mesmo é eu ganhar, né, me as redes beneficiar que daquilo que eu xingam, faço. dizendo, fulano, não vem, não fica te bobeando de tal orixá no meio do salão e tal. Quer dizer, transgredindo, né? Um tabu que é muito caro, muito Pois sério. é, pois é. Será que isso não vai ser cobrado? Né? Só apanha quem tem, né? Só apanha quem tem. E agora também a gente tem que se perguntar quem é que tem aqui, né? Pois é. Porque a gente tem Essa, visto coisas. Né? essa semana aí mesmo eu recebi, né, um casal aqui que a pessoa, né, eles vinham de uma casa em que eu contava que a pessoa estava ocupada. Daí, pô, né, daí quebra um dos dogmas mais antigos e mais sérios do Batuque, né? E mais nossos, inclusive. Que ainda preserva alguma coisa, impede de fazer algumas Pois é, coisas, né, Babarré? Eu pelo acho que menos no esse orixá. tabu, né, esse segredo é uma coisa que preserva, que consegue preservar as pessoas e os orixás. Né? Boa noite, Babaquinelê. Demorou, hein? Falou em bafo, ele aparece. Ligaram para ele, ó, tá dando um bafo no programa Povo de Terreiro. Fala. Como é que tá nosso Passo Fundo? Isso aí. Sim. Então são coisas que a gente, claro, é a gente que tem legitimidade para comentar, né? É a gente que está à frente do terreiro, a gente que passa tranquila, passa fundo, que beleza. Isso não é bom, isso não é bom. Porto Alegre está prendendo fogo. Estamos prendendo fogo. E a nossa capital aqui, né, Babarrene, que a gente não conseguiu ainda constituir o nosso conselho, né? Que fica aquela enrolação, como foi no governo do Fortunati, né? Que disse que ia fazer, enrolou, Sim. deixou o negócio pronto, mas não botou para fora. E aí, quando retomou a outra maluca, aquela tal da coordenadora lá do Povo Negro, que era. Como é que é o nome dela? Aquela direitosa, aquela. Elisete Moreno, Lisete, né? isso. Moreto. Lisete Moreto lá dizendo que não ia deixar passar, porque quem estava à frente é o Babadiba e a mãe dali, que era um petista, então. E realmente ela sentou em cima e não deixou passar. O que uma mal enxaguada, né? Tem o poder de fazer quando está sentando numa cadeira de serviço público, sendo paga com o nosso dinheiro, né? E agora está lá a Adriana, diz que vai fazer, aí discute com um, discute com outro, deixa pessoas que sequer são de tradição de base africana dar pitaco, né? E não nos chama para discutir. O papel delas é chamar as autoridades, que elas sabem bem quem são as pessoas que discutem, chamar para fazer um conselho sério de acordo com um decreto mãe que foi criado, que é o decreto assinado pelo governador Tasso Gero. Aquele é o decreto mãe. Todos os conselhos municipais têm que ser regidos por aquele decreto.
Eu, pessoalmente, né, reescrevi o decreto, porque eles tinham alterado todo o decreto, né, mudaram muitas coisas do decreto original. Eu peguei o decreto original, reescrevi todo ele, né, e mandei para ela, inclusive com a justificativa, né, escrevi também a justificativa para a PGE, para a PGM, quer dizer, né, depois de 2 semanas que eu tinha enviado para ela, ela me pediu de novo que ela tinha perdido, né? E agora não sei o que foi dado. Eu até entendo que, né, por estar nessa coordenadoria, ela está fazendo muitos trabalhos ao mesmo tempo, mas eu acho que precisava primeiro terminar um para depois pegar outro, né? A ancestralidade é eixo, pai Redes. É isso que ela, como uma mulher negra, tem que entender. E mulher negra de terreiro, certo? A Adriana é mulher negra e de terreiro. Então, ela tem que saber que ancestralidade é eixo. É uma questão de honra ela não terminar ali a gestão dela sem encaminhar esse processo, sem deixar esse processo pronto. Não ficar dando ouvido para isso ou para aquele que encosta ali, tipo uns obsessor, a soprar coisas no ouvido dela. É. E ano que vem, que é ano de eleição para prefeito, né? E daí, será que entra com alguma coisa? Será que. Tem que entrar, né? Tem que entrar. Porque uma das coisas da marcha, uma das fotos da marcha, também tem que ser essa, Conselho Municipal já, né? Tem que ser essa. A gente esquece deles, né? Só porque é a Melo que está lá, né? Não, o Melo, desculpa. Olha só, Baba Henriques. Qual é o bafo da hora? Algo que só os decanos sabem? Ai, 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 ai. Bença Mameto Clenir. Que bom lhe ver por aqui. Fazia horas que eu não lhe via. Saudade da senhora, viu? Saudade daquele terreiro lá. Tô doido para ir num candomblé de caboclo lá, de boiadeiro. Me chama, mãe. Não desiste de nós, nem de mim, nem do Baba Rede, que nós gostamos de ir. É sempre nos domingos, é bem legal, assim, um terreiro bacana lá. Aliás, Mameto, se liga aí que vai estar, já foi aprovado o decreto de constituição do Conselho do Povo Terreiro de Eldorado do Sul, graças ao José Antônio da Silva, o Toninho ali, que nós tivemos lá numa atividade lá com ele, né, com a governança lá do município, a mulher lá se comprometeu, né, e olha, saiu, foi para a Câmara, já foi aprovado, tá saindo do forno quentinho o Conselho do Povo de Terreiro de Eldorado do Sul. Chegando ali o nosso querido Reinaldo Gonçalves, educador, né, professor de música, educador, professor de artes também. O rei que já foi entrevistado por a gente porque sofreu racismo religioso, né, do poder público, inclusive, agora está judicializado a questão dele, né? Nós queremos nada mais, nada menos que ele seja readmitido pelo Estado e que receba os atrasados, porque deixaram o rapaz desempregado aí, né? Um homem que, enfim, tá aí, né? Boa noite, babás e irmãos de axé. Benção, peço oração de todos, pois estou passando por um momento complicado da vida. O Babadiba sabe do que estou falando. Tá aí, é mais ou menos isso que eu estou aqui relatando. Temos que ser solidários aí ao nosso querido rei, né? Porque realmente, inclusive, foi apurado, né, no inquérito policial, a menina se contradiz e diz que se enganou, né, que não, como é, que não era ele, né, ou sei lá o quê. Pensou que fosse ele, sabe, uma coisa assim. Então, uma coisa absurda que só os brancos fazem contra os pretos, né? Aí, que a gente chama de racismo mesmo perverso. Isso em São Sebastião do Caí. Infelizmente, a segunda crê. Infelizmente, os acontecimentos legítimos, né, e que precisam ser apurados realmente, acabam sendo prejudicados, né, por conta dessas invencionices, né, de pessoas que infelizmente, devido ao pânico moral, acabam se aproveitando, né, para fazer isso com outras pessoas, né? Então, eu tenho lido muitos, eu tenho lido muitos relatos que a disso, CRE, né, de né, pessoas se investigar, exonera o rapaz. Daí, eu tenho lido muitos relatos disso, né, de pessoas que foram acusadas levianamente, né,
E por conta do pânico moral, sofreram todo tipo de cancelamento de sanção, antes mesmo de qualquer investigação, né? Não, era para ter sido instalado inquérito administrativo, ele ter sido afastado até comprovarem a veracidade ou não dos fatos. Mas o que ocorreu foi a Brigada Militar na escola, a escola permitiu que a Brigada entrasse, que fosse até a sala de aula e obrigasse ele a ser conduzido, né? Ele diz, não, vocês vão indo, eu vou organizar aqui, depois eu vou com o meu carro lá e presto depoimento. Não sei do que se trata, não, o senhor não entendeu, o senhor tem que ir comigo. Eu estou preso, então não está preso. Mas aí, quando chegou ali no pátio da escola, eles puxaram a algema, me algemaram, o professor na frente de todos os alunos. Pararam o carro, não sei, 50 metros da delegacia, fizeram ele caminhar a pé na calçada, com toda a população olhando para ele, sendo conduzido para a delegacia algemado. Quer dizer, isso, gente, alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar. E agora, desde então, ele, claro, como rapidamente a escola mandou para a CRE e a CRE exonerou ele, sem apurar os fatos, ele já ficou desempregado sem receber os erários dele. Está uma situação ruim, muito ruim. Né? E aí para a sociedade branca, diz que está no ar, vai trabalhar, vagabundo, é assim que eles falam, né? Acho que a pessoa está desempregada porque que está, né? E aí rapidamente colocam o racismo para baixo do tapete. E é assim que a gente vai vivendo. Esse é o Rio Grande do Sul, segundo estado mais branco do Brasil, berço do racismo brasileiro. Né? Babadiba, temos 10 minutinhos aí, eu acho que a gente pode mudar um pouco de assunto e falar da marcha, a Marcha pela Vida e Liberdade Religiosa de 2024. Muito importante aí, muito importante. Aí Reinaldo Gonçalves, a mãe Clenir, né? É o povo que acompanha o programa Porto Terreiro, Babaque Nelê, organizar aí Passo Fundo, arrumar umas vans para vir em peso para Porto Alegre, dia 22 de janeiro, né? Que a gente coloca aí um número bem expressivo de pessoas nas ruas para fazer as reivindicações, para falar justamente do que estamos falando aqui, de tudo aquilo, de todo o direito que a gente não consegue acessar, de toda a perseguição que a gente sofre, os diversos tipos, né? Para dialogar também com o nosso povo de terreiro, falar algumas coisas da gente, né? E caminhar pela vida. Por que pela vida? Porque pessoas estão morrendo por conta do racismo religioso. E pela liberdade religiosa, porque é o que é atacado 24 horas por dia no Brasil todo, que é a nossa liberdade, né, de cultuar os nossos orixás. Hoje a gente voltou a tocar tambor e ficar esperando pela janela para ver se a polícia não bateu, não vai bater, porque é o que está acontecendo. A brigada está vindo, está entrando nos terreiros, está tentando, ameaçando prender os tambores e levar o pai e a mãe de santo preso, os filhos de santo preso. Se alguém pega o celular, dá um tapa na mão e ameaça prender o celular. E é assim que está. Hoje nós estamos numa Porto Alegre, por exemplo, que está agredindo ali nas ruas os haitianos, os imigrantes negros, que estão ali tentando ganhar o dinheirinho deles, que com certeza legalizaram, né, para poder estarem ali, mas mesmo legalizado estão apanhando. A guarda municipal ali batendo nos pretos, né? A gente tem vídeos e vídeos e vídeos aí que estouram na internet em tempo integral. O bom é que agora todo mundo tem celular para filmar, né? Então, a marcha, ela traz todas essas pautas, gente. Ela é precedida por um seminário. Esse seminário, até vou propor que seja no domingo. Que a gente faça esse seminário no domingo à tarde, sei lá, que preceda, um dia que preceda a marcha, não no mesmo dia da marcha, né? Porque eu acho que fica muito maçante para nós, né? Mas a marcha vai ser numa segunda-feira, porque dia 21 é no domingo, então no domingo, dia 21, a gente pode pensar em fazer na parte da tarde esse seminário, fazer esse bate-papo, ou na parte da manhã, se assim for melhor. Isso é a gente não decidiu ainda, está sendo decidido nas reuniões organizativas, são sugestões que a gente está dando aí, mas precede por um seminário. O seminário tem que ser, acima de tudo, formativo e informativo, né? Não é um seminário para ter meia dúzia de palestrantes que fica falando e ninguém presta atenção, né? Mas é que trate das pautas que, de fato, nos interessam. Uma outra questão, gente, é que pouca gente sabe que teve um edital aí da Lei Paulo Gustavo que contemplava a comunidade de terreiros, era um prêmio, né? É pouquinho,
mas é bastante, é R$ 3.700, se não me engano, que os terreiros bastavam fazer um portfólio do seu histórico, terreiros antigos, quantos filhos tinham ali, preencher ali um questionário e mandar ali para a Secretaria de Cultura. Né? E ali foram contemplados, se não me engano, 50, né, Baba Hendrix? 50 contemplados e 50 suplentes também. Tem 50 suplentes. Quem não conseguir preencher, dar conta de preencher a documentação, eles vão chamar ali os suplentes, né? Então, tem que ficar atento a isso, porque, gente, olha só, as outras denominações religiosas, surge um edital, elas caem para dentro mesmo, falta vaga para escrever no edital. Os editais que são para nós, né? As pessoas não se empoderam, não se informam. Às vezes cobram da gente, mas, gente, a gente não é agente público, nós somos agente social, a gente não tem que saber de tudo, né? A gente até divulga nas nossas redes sociais ali, tenta ajudar. Por exemplo, o meu terreiro aqui escreveu mais de 10 terreiros, né? E para tentar ajudar o povo, né? Mas tem que ficar atento, todo terreiro, gente. Tem uma pessoa formada que está mais alfabetizada na questão dos tratos da internet, enfim, que pode estar monitorando essas questões, né? Para estar levando divisa para o terreiro. Uma coisa boa é que não precisava ter CNPJ, gente, podia ser só do CPF, porque eles entendem que os terreiros não têm obrigação de ser institucionalizados, né? Então, isso é também uma questão importante de se falar. Vem mais coisas pela Lei Paulo Gustavo aí, gente. Tem mais editais para saírem. Vamos ficar atentos, né? Vamos fazer os nossos projetos sociais, que a gente já faz no terreiro, com recurso, gente. Com recurso. Porque se tu fizer uma campanha de arrecadação por Pix, sabe o que tu vai receber? Pneu. Zero. Zero. Não existe solidariedade para outro terreiro. Não existe. Não. Eu é que sei. Ainda que no tempo da pandemia, nós fizemos aqui no terreiro uma campanha de arrecadação para cestas básicas. Muita gente contribuiu, mas eu posso dizer assim, ó, sem medo de errar, ninguém era de terreiro que contribuiu. Ninguém. Ninguém é de terreiro. São outras relações que a gente tem enquanto militante, agente artístico, cultural, que a gente tem por aí, né? Eu participo de apoxé, de um monte de coisa, né? De universidade, inclusive, que fizeram essa doação aí. Nós conseguimos atender mais de 100 famílias aqui na época da pandemia com cestas básicas, graças a essas ações. Mas se a gente fizer uma campanha voltada para o povo de terreiro, arrecada, ó, zero. Eu tenho essa experiência, né? Porque você lembra daquela vaquinha que eu fiz? Sim. Babadiba, né? Para reerguer meu terreiro aqui, que teve que ser desmanchado e tal. Pois é, todas as pessoas que ajudam. Olha que a vaquinha saiu no Diário Gaúcho, hein? Teve no Diário Gaúcho, graças a uma cliente minha aqui que é jornalista e tem contato. E mesmo assim, né? Mesmo assim, não. Serviu. Essa publicação no Diário Gaúcho serviu apenas para gerar fofocas, né? Que vieram para perguntar se a minha casa tinha incendiado, né? Mas não para gerar, né, o valor suficiente ali para reconstruir, né? Não, infelizmente não. Nosso povo não. Por aí vai. Se fosse uma igreja, só comprova, né, o que eu estou falando. As pessoas se interessam Verinha Quintana, né, mulher negra, militante, agora compondo o grupo de mulheres de axé da Renafro aí, né? Verinha tem que incluir lá o Tunolá e a Bemi lá no grupo de mulheres de axé, que também estavam em Salvador ali no encontro de 20 anos da Renafro. E aí que já é resultado, né, essa articulação das mulheres de axé do Rio Grande do Sul, resultado da participação dos 20 anos da Renafro na Bahia, assim como também Pai Julinho chamou um encontro em Canoas de homens de axé, que foi muito bacana. Inclusive, 15 dias depois do seminário de 20 anos, foi muito bacana. E acho que o povo aí que participou aí do Rio Grande do Sul tem que dar esse feedback aí também, né? Começar a chamar nas suas cidades e mobilizando o povo, que a rede é um instrumento, a maior organização política do povo de terreiro no Brasil é a Renafro Saúde, né? Que defende as práticas terapêuticas de cuidado de terreiro como promoção e prevenção de saúde, né? E nós somos representantes disso. Eu, Baba Hendrix aí, a Verinha Quintana, enfim. Em seguida, o ano que vem, se Deus quiser,
nós vamos fazer o nosso de Dará aqui, né? Terceiro de Dará, eu acho, né? O Baba Renzo é o quarto, não sei. Acho que é o É o terceiro, né? terceiro de Dará. O Terceiro de primeiro foi em Dará, 2010, o segundo em que, 2012 e agora o terceiro. que pretende aprofundar aí as discussões sobre afrobioética. Né? Será que a gente, enquanto de terreiro, pode fazer transfusão de sangue? Será que a gente pode doar órgãos? Né? Não só isso, tem diversas outras questões, né, que envolvem aí a, a questão da bioética, né, no mundo da ciência aí, né? Que a gente precisa discutir, a gente nunca discutiu, a gente só sabe dizer, não, o batuqueiro tem que ser enterrado no chão, mas a gente não sabe o que é exegese hermenêutica, pouco sabe, né? O que é exegese, o que é hermenêutica, exegese, entender, né, as escrituras, né, na época que foi escrita, e hermenêutica, atualizar ela para os dias de hoje, né? Então, como é que as primeiras civilizações, no começo da civilização, se tratavam, né, as pessoas que morriam? Ou queimavam, ou incendiavam, né? Queimavam, ou enterravam, ou deitavam um rio abaixo, ou mar adentro, né? Enfim. Mas E tem também as cirurgias de redesignação sexual, né? Como é que a gente pensa isso, né? isso, como é claro, a transmutação de sexo, enfim, a transexualidade, né? E tem também a questão das transformações, simplesmente sem cirurgias. A gente tem aí transhomens, a gente tem transmulher, né? E como é que a gente entende isso, já que o espaço de terreiro é espaço que acolhe, né, o maior número de pessoas, né, que fazem a transmutação, enfim, que tem uma orientação sexual diferenciada, né? Só que a gente passa e acolhe, mas não discute, né? E a gente precisa discutir, né? Como é que a gente entende isso, né? Então, meu Deus, a fulana era mãe de santo de tantos anos, foi cremada, meu Deus, né? Mas vamos entender isso, né? A gente precisa sentar e falar sobre isso. Não precisa escrever, basta falar. Vamos encerrando, Babadiba? Resposta no grupo. Sim? Fala, babá. Tá, o senhor estava travando aqui para mim. Vamos encerrando o programa? O senhor é que travou para mim. Ah, aqui para mim é o senhor que travou. Ó, a Mas história da touquinha do Exu, ó. O ano que vem vai ser barato. Não, o gorro era vermelho, não, o gorro era preto, né? Então, o ano que vem é de Bará com Yansan, o bicho vai pegar. Só Dendê. Aí alguém perguntou, mas não vem nem praia, não é mais santa? Não, não vem com essa coisa de que é 500 santo que manda, que aí tu tem cabeça, pé, orelha e não sei o que mais, e corpo e braço. Não, 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 não. Não vem É com que isso. O ano é de tem balança. lados que casam Bará Gelu com Oxum, né? O meu não. E daí, por causa disso, eu acho que incluem daí. Até porque, para nós, o Bará é filho de Oxum, né? E não marido. Mas, enfim. Mas essa relação de Eledá e Ajuntó tem a ver com a relação com marido e mulher? Olha, eu percebo que Eu geralmente, nunca vi pelo menos. assim. Você nunca viu Por assim? exemplo, não, no terreiro aqui, por exemplo, tudo bem, eu tenho duas filhas que são de Agelu com Obá, Agelu com Otim, tem uma que é de Agelu com Yansan, deixa eu ver se eu tenho. Tem gente de Agelu com Oxum, inclusive Agelu com Iemanjá, né? E até é legítimo que seja Agelu com Oxum, porque Agelu não é um bará de praia, Sim. não é um Exu que só se faz assentamento para quem tem cabeça, que é orixá de praia. Uhum. Então, mas eu nunca vi como essa relação de marido e mulher. Por exemplo, eu sou filho de Iemanjá com Odé, então eu sou o exemplo vivo do incesto. Os ajuntós, eles estão sempre relacionados com o fundamento da nação, né?
Tanto é que, por exemplo, o Queto faz casamento de Oxalá com o Inhansã, né? E já a minha nação, especificamente, os casamentos são sempre, né, os Queto do ajuntós são Batuque? sempre casamentos. Hã? Não, O Queto do Queto do Batuque? Candomblé. Queto do Queto do Candomblé. Candomblé. O O professor Batuque Jair não é tem o Queto. Xangui com Yansan. Sim, a maioria dos filhos de Oxanguinhã são com Inhansã e não com Iemanjá, como a gente pode imaginar, né? Isso, a gente nunca viu uma Yansan com Oxalá aqui, por exemplo, no Batuque, Pois é, eu também né? nunca vi, Não me né? vê que a minha nação não sei o que, é grefê, não sei o que a minha pode, né? Tá bom, apareceu uma nação aí, Angola, né? Do Batuque? É, Mas aí daí canta pra Inquiste? Canta não em banto? sei, Não? não Canta em que sei. banto? Tem uma pessoa aí que a gente pergunta qual é a tua nação? Ah, em Angola. Ah, tá bom. Não é Umbanda, porque tem umas pessoas que fazem essa associação, né? Dizem, que a Umbanda é angolana, e daí Não, então diz que é de Angola. mas um mestre aí que diz que é da nação Angola. Tá. Bom, então não sei. Mas tá bom. Bom, a minha nação, ela só faz ajuntó com esposa. Eu até vou pensar um pouco mais sobre isso, mas até onde eu Porque lembro. essa coisa de esposo, de marido e mulher, isso é coisa cristã, né? Não tem nada a ver com a visão de mundo africano. Não, mas claro que tem. Eles também se casam lá. A única diferença é que eles têm Não, poligamia, né? Eles se casam com várias poligamia, esposas. mas tem também essa coisa da, dessa, da, essa coisa de parente com parente, como é que a gente chama? Fugiu aqui da minha Parente, cabeça. parente, parente Incesto. com. Incesto. Tem incesto, porque tem umas etnias que o tio, né, o mais velho, tem que iniciar as meninas mais novas, né? Isso iniciar sexualmente. Né? Primeira Daí relação são tem que ser com ele. aspectos mais culturais, né? E, Não, mas que não existe o cultural sem o religioso, né, Babá? Essa sim, concepção tem é por sempre conta da. a É, concepção religiosa sempre vem por trás, né? uhum. Isso acontece, por exemplo, entre os herreiros lá da Namíbia, que eles são poligâmicos, né? Eles se casam com. O homem pode se casar com várias esposas, mas as suas esposas podem ter namorados, né? Podem ter namorados. Uhum. Né? Então eu acho Já pensou se essa moda pega aqui no Rio Grande do Sul? Deus que me perdoe. O eu que, acho que que vai já tem, né? ser? Só não é Não dá esposa. nem para ir falando. Tem uma famosa aí, tem uma famosa, sei lá, se diz que mãe de santo, mestra, sei lá o que aí, que se formou vindo das nossas formações, hein, o pai Reni. Não Né? esqueça disso, né? Nas festas do vovô, no curso Pedagogia de Axé, estava ali na frente, ó, com a É. orelha ligada. Aí lá pelas tantas chegou uma preta velha que começou a orientar o culto, né? Então, sabe como é que é, né? Tem um povo aí que dá licença. Tá bom, Né? tá bom. Minha gente, quero agradecer aí a participação de todos e todas, todes, mais um programa Povo de Terreiro. Esperamos que consigamos, né, estar convosco na quinta-feira que vem, como um programa de encerramento do ano, né? Falar um pouquinho do nosso pai que comandou o ano, de o que ele tem a ver com as catástrofes ambientais, com todas as coisas que aconteceram ao longo dos anos e o que podemos esperar também para o ano de Exu, né? O que essa divindade ela traz para um ano junto com o Oiá ainda? O que ela traz? Vamos falar um pouquinho sobre. Nós não vamos jogar abuso de previsão. A nossa experiência enquanto autoridade civilizatória de matriz africana. A Patrícia tá aqui, Paulo ó. Schizani. Não vai ter jogo de bola. Não, mas a gente pode abrir espaço para a mãe Patrícia jogar aí, mãe Patrícia. Fazer as previsões. Hã? Mãe Pati de Oiá. Previsões para 2024. Hã? Que tal? Gente, muito obrigado. Boa semana. Feliz Natal a todos os que festejam o Natal, né? E nos vemos na semana que vem com mais um programa Povo Terreiro. Baba Hendrix, com o senhor. É isso aí, até a semana que vem, então, com o programa Povo de Terreiro, né? Tentando organizar nossas agendas para o programa voltar a ser semanal. Sim. Mas
Mas seguimos aí, né? Participem, né? Não esqueçam, né, de dar o seu joinha, o seu coraçãozinho para o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, né? Para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão aí, para essas provocações que trazemos aqui no programa. Então, um abraço aí para o Mero, boa noite para o senhor também. Pai Mero, né, que está chegando agora, né? E o pai Paulo de Ogum. E até a próxima. Até a próxima. Axé.